Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma vez um menino chamado Simon, cuja vida virou de cabeça para baixo após um trágico acidente de carro. Seu pai, um homem bondoso e trabalhador, perdeu a vida no acidente, deixando Simon e sua mãe sozinhos diante de um futuro incerto. Sua mãe, antes vibrante, sobreviveu ao acidente, mas ficou gravemente incapacitada, incapaz de andar ou trabalhar. Todos os dias, Simon pegava seu violino, herança de seu pai, e saía pelas ruas movimentadas da cidade. Lá, entre os transeuntes atarefados e indiferentes, ele tocava melodias que tocavam o coração de todos que se davam ao trabalho de ouvir. Sua música era imbuída de tristeza, mas também de profunda ternura, refletindo o amor que sentia por sua mãe e a dor de perder seu pai. Simon escreveu com a mão trêmula uma curta mensagem em uma velha caixa de papelão que colocou à sua frente. Toco violino para ganhar algumas moedas para comprar comida para minha mãe deficiente. Todos os dias ele esperava que as poucas moedas que recebia fossem suficientes para trazer algum conforto à sua mãe. Os transeuntes, tocados pela sinceridade de Simão, começaram a parar com mais frequência para ouvi-lo. Alguns deixavam moedas, outros comida e às vezes até palavras de incentivo. Aos poucos, sua caixa de papelão foi se enchendo de moedas, mas também de pequenos gestos de humanidade, um bilhete dobrado em 4, uma maçã vermelha madura ou até mesmo um cachecol quentinho para os dias mais frios. Simon tocava apaixonadamente de olhos fechados, imaginando que cada nota que emitia era uma carícia para sua mãe, uma prece silenciosa para que ela encontrasse paz e conforto. À medida que as horas passavam, a rua movimentada se esvaziava lentamente, mas Simon continuou a tocar, seu violino se tornando um eco melancólico no crepúsculo. Ao cair da noite, Simon finalmente parou. Sua caixa transbordava de presentes, e um sorriso cansado, porém satisfeito, brincava em seus lábios. Ele guardou cuidadosamente o violino no estojo, pegou a caixa e começou a caminhar em direção à pequena casa que dividia com a mãe. No caminho, Simon sentiu o peso das moedas no bolso e ansiou pelo que poderia comprar para ela. Chegando à porta de sua modesta casa, empurrou-a delicadamente e entrou, com o doce aroma da sopa aquecendo o ar. Sua mãe, sentada em sua poltrona perto da janela, olhou para ele com um sorriso fraco. Apesar do sofrimento, ela sempre ficava feliz em ver o filho retornar em segurança. Simon se aproximou dela, colocou o estojo do violino em uma cadeira e lhe entregou as provisões que havia comprado no caminho para casa. Mãe, olha quanta comida eu trouxe para casa hoje, ele disse, colocando as frutas e o pão fresco na mesa. Ela sorriu para ele, com os olhos cheios de amor e orgulho. Meu querido Simon, você faz tanto por mim. Simon ajoelhou-se ao lado dela e gentilmente pegou sua mão. Eu sempre farei qualquer coisa por você, mãe. Na manhã seguinte, Simon levantou-se com a mesma determinação que o impulsionava todos os dias. Pegou seu violino, o instrumento que carregava tantas lembranças, e seguiu para seu lugar de costume na rua. O sol banhava a cidade com uma luz suave, prometendo um dia lindo. Enquanto isso, não muito longe dali, o empresário de terno impecavelmente cortado caminhava rapidamente em direção a uma reunião importante. Era Monsieur Delacroix, um homem rico e influente, conhecido por seu rigor e falta de tempo. Sua mente já estava imersa nos negócios, calculando lucros e avaliando riscos, quando, de repente, uma melodia assombrosa o arrancou de seus pensamentos. Ele parou de repente, surpreso com a emoção que a música lhe despertava. Era como se o violino falasse diretamente ao seu coração, despertando memórias que ele havia enterrado sob suas ambições. Intrigado, procurou a fonte da melodia. Seus olhos percorreram a rua movimentada até se fixarem em um menino sentado na calçada, com um violino apoiado sob o queixo e uma velha caixa de papelão à sua frente. O Sr. Delacroix aproximou-se lentamente, cativado pela paixão que emanava de cada nota tocada por Simon. A reunião a qual deveria comparecer já não parecia tão importante. Ao chegar perto de Simon, inclinou-se para ler a mensagem na caixa. Toco o violino para ganhar algumas moedas para comprar comida para minha mãe deficiente. Tocado por essas simples palavras, Monsieur Delacroix sentiu-se tomado por uma emoção que não sentia há muito tempo. Ele, acostumado a calcular cada gesto, cada palavra, de repente se viu vulnerável diante da inocência e da devoção daquele jovem. Enfiou a mão no bolso e tirou a carteira, mas em vez de simplesmente colocar uma moeda na caixa, ajoelhou-se ao lado de Simon. Qual é o seu nome, rapaz? Ele perguntou em voz baixa. Surpreso, Simon olhou para cima e respondeu timidamente, meu nome é Simon, senhor.
Simon, sua música é magnífica, disse Monsieur Delacroix, sorrindo. Diga-me, por que você toca aqui todos os dias? Simon hesitou por um momento, mas depois respondeu com sinceridade: eu jogo para ajudar minha mãe. Desde que meu pai faleceu, ela não pode mais trabalhar por causa da deficiência. Quero garantir que não lhe falte nada. O coração do Monsieur Delacroix apertou. Ele se lembrou dos tempos difíceis de sua infância e do sacrifício de sua mãe para lhe dar uma vida melhor. Ele entendeu que aquele menino jogava não apenas para ganhar dinheiro, mas também para expressar um amor profundo e uma determinação inabalável. Sem dizer mais nada, ele tomou uma decisão. Não se contentaria em simplesmente dar esmola. Queria ajudar Simão e sua mãe de uma forma significativa. Simão, disse ele, endireitando-se, tenho uma proposta para você. Venha comigo depois do seu dia, gostaria de lhe apresentar uma pessoa. Sem entender exatamente o que isso significava, Simão assentiu, grato pela atenção do homem. E assim o dia continuou, Simão ainda tocando, mas desta vez com uma nova esperança brotando dentro dele. Ao cair da noite, Simão encontrou Monsieur Delacroix no local combinado. O empresário, fiel à sua palavra, estava lá com um sorriso encorajador. Eles embarcaram em um carro elegante que os levou a um destino desconhecido para Simão. Após uma curta viagem, chegaram a um edifício imponente e moderno, com grandes janelas iluminadas. Uma placa discreta indicava o nome de uma renomada produtora musical. Simão, impressionado com o lugar, sentiu uma ponta de excitação misturada com apreensão. O que ele estava fazendo ali, um simples músico de rua? O Sr. Delacroix colocou a mão no ombro de Simão para confortá-lo. Não se preocupe, Simão. Tenho certeza de que este lugar é feito para você. Entraram no prédio e foram calorosamente recebidos por um assistente, que os conduziu a um espaçoso estúdio de gravação. As paredes estavam forradas com discos de ouro e fotografias de artistas famosos. No fundo da sala, um homem na casa dos 50 anos, com cabelos ligeiramente grisalhos e um ar relaxado, os aguardava. Era Julien, um renomado produtor musical e velho amigo de Monsieur Delacroix. Julien, este é Simon, disse Monsieur Delacroix, sorrindo. É o rapazinho de quem lhe falei. Julien olhou para Simon com interesse gentil. Olá, Simon, prazer em conhecê-lo. Mal posso esperar para ouvir o que você consegue fazer com seu violino. Simon, um pouco intimidado, assentiu e tirou o violino do estojo. Parou no centro da sala, respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas ecoaram pelo estúdio, repletas da mesma emoção e intensidade que paralisaram Monsieur Delacroix na rua. Julien ouviu atentamente de olhos fechados, absorto na música. Quando Simon terminou, um silêncio impressionado reinou na sala. Julien se levantou, visivelmente tocado pela performance do garoto. Foi lindo, Simon, disse ele com admiração. Sua música é cheia de vida, dor e beleza. Ela conta uma história que todos deveriam ouvir. Simon sorriu timidamente, aliviado por ter conseguido tocar aquele homem que acabará de conhecer. Mas isso não era tudo. Julien, tendo percebido o imenso potencial de Simon, também tinha outra ideia em mente. Simon, continuou Julien, gostaria de lhe oferecer algo especial. Aqui não fazemos apenas música instrumental. Também temos cantores, e acho que você poderia colaborar com um deles. Com essas palavras, um jovem entrou no estúdio. Tinha cerca de 20 anos, cabelos cacheados e um sorriso caloroso. Julien o apresentou. Este é Mark, um dos nossos cantores mais promissores. Ele tem uma voz incrível, e acho que juntos vocês poderiam criar algo verdadeiramente único. Mark apertou a mão de Simon, olhando para ele com entusiasmo. Ouvi falar de você, Simon. Mal posso esperar para tentar algo juntos. Simon, embora surpreso com a proposta, sentiu uma onda de entusiasmo crescer dentro de si. Nunca imaginara que seu amor pela música o levaria a um lugar como aquele, cercado de profissionais e artistas. Julien então sugeriu que tentassem improvisar imediatamente. Simon começou a tocar uma melodia suave e melodiosa em seu violino, enquanto Mark, após alguns segundos, juntou-se a ele com sua voz quente e vibrante. A combinação de seus talentos criou uma harmonia mágica, uma fusão perfeita entre o violino de Simon e a voz de Mark. Quando a última nota morreu no estúdio, Julien aplaudiu com entusiasmo. Isso foi excepcional. Vocês dois têm um verdadeiro talento. Monsieur Delacroix, que observava toda a cena, sorriu, satisfeito com a reviravolta. Inclinou-se na direção de Simon e disse suavemente: eu sabia que você tinha algo especial. Este é o começo de algo grandioso, Simon. Naquela noite, após um dia repleto de descobertas e emoções, Simon voltou para casa com o coração pulsando de alegria e entusiasmo.
Ao abrir a porta do modesto apartamento, encontrou a mãe sentada em sua poltrona perto da porta, com uma expressão preocupada. Seu rosto se iluminou ao ver o filho entrar. Simon, exclamou ela, aliviada. Fiquei preocupada, você chegou tarde em casa. O que aconteceu? Simon ajoelhou-se diante da mãe e gentilmente segurou suas mãos. Mãe, você nunca vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. Fui a um estúdio de música, um estúdio de verdade com profissionais. Toquei para um ótimo produtor, e ele disse que minha música era linda. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas de alegria e orgulho. Ah, Simon, eu sabia que você estava destinado a algo grandioso. Você é meu herói, meu tesouro. Simon, emocionado, sorriu para a mãe. Tudo que eu faço, faço por você, mãe. Amanhã volto para o estúdio. Querem que eu trabalhe com uma cantora. É uma oportunidade incrível. Sua mãe acariciou seu rosto com ternura. Estou tão orgulhosa de você, Simon. Nunca se esqueça de onde você veio e mantenha seu coração puro. O resto virá. Na manhã seguinte, Simon retornou ao estúdio com entusiasmo renovado. Mas assim que chegou, sentiu uma atmosfera estranha, mais tensa do que no dia anterior. Julien o cumprimentou com um sorriso, mas um dos engenheiros de som, chamado Paul, olhou para ele com frieza. Simon sentiu-se inquieto, sem conseguir entender a causa. A sessão começou, mas desde as primeiras notas, Simon percebeu que algo estava errado. O som do seu violino parecia distorcido, como se alguém tivesse alterado as configurações deliberadamente. Simon tentou se concentrar, mas cada nota que tocava soava desafinada, desafinada. Julien franziu a testa, visivelmente confuso. Simon, o que está acontecendo? Ontem você estava tocando tão bem. Antes que Simon pudesse responder, Paul, o engenheiro de som, interveio abruptamente. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Esse garoto não tem talento, isso é certo. Ontem foi só um acaso ou uma farsa. Simon sentiu o coração apertar. Como poderia provar que estava realmente tocando bem, que não era mentira? Olhou desesperadamente para Julien, buscando seu apoio. Julien lançou um olhar severo para Paul. Chega, Paul. Não quero ouvir essas acusações infundadas. Simon mostrou ontem que tem talento de verdade. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui, e eu vou descobrir o que é. Sentindo a tensão aumentando, Mark, o cantor, aproximou-se de Simon e sussurrou em seu ouvido. Não se preocupe, Simon. Nós resolveremos isso. Estou com você. Julien pediu à equipe técnica que verificasse todo o equipamento, mas Paul, tentando se defender, continuou insistindo que Simon não era tão talentoso quanto alegava. Julien, no entanto, não se convenceu tão facilmente. Após uma inspeção cuidadosa, outro técnico descobriu que alguém havia de fato alterado as configurações de som, comprometendo a qualidade da apresentação de Simon. Julien se virou para Paul furioso. Paul, você fez isso? Surpreso, Paul só conseguiu gaguejar algumas desculpas desajeitadas. Julien, sem perder a compostura, imediatamente o dispensou do estúdio, determinado a não deixar que essa inveja destruísse o potencial de Simon. Assim que o incidente foi resolvido, Julien se virou para Simon com um sorriso tranquilizador. Sinto muito pelo que aconteceu, Simon. Você está aqui porque é talentoso, e não vou deixar ninguém tirar sua chance. Com a confiança de Julien restaurada e Mark ao seu lado, Simon sentiu-se reconfortado. Eles retomaram a gravação, desta vez com um som perfeito. O violino de Simon combinou maravilhosamente com a voz de Mark, criando uma alquimia musical única. Ao final da sessão, Julien estava mais do que satisfeito. Ele então propôs uma ideia que mudaria a vida de Simon para sempre. Simon, Mark começou. Julien, tem uma proposta. Quero que criemos um álbum juntos. Um álbum que mostre ao mundo o que vocês podem fazer quando combinam seus talentos. Simon não conseguia acreditar no que ouvia. Criar um álbum, apenas um músico de rua. Mark, igualmente entusiasmado, apertou a mão de Simon com um sorriso cúmplice. Isso vai ser ótimo, Simon. Tenho certeza de que este álbum será um sucesso. Julien não perdeu tempo. As sessões de gravação se sucederam, e o álbum rapidamente tomou forma. A música de Simon, acompanhada pelos vocais cativantes de Mark, cativou a todos que a ouviram. Cada faixa era imbuída da emoção crua de Simon, contando histórias de luta, esperança e triunfo. Quando o álbum finalmente foi concluído, Julien organizou um grande lançamento. Simon nunca havia experimentado tanta emoção. No dia do lançamento, a mídia, os críticos e até celebridades se reuniram para descobrir o novo fenômeno musical. O álbum foi um sucesso imediato. Vendeu milhares de cópias na primeira semana, impulsionando Simon e Mark para os holofotes.
Julien, fiel à sua promessa, pagou generosamente a Simon por cada faixa do álbum e o convidou para tocar ao lado de Mark em casas de shows de prestígio. Simon rapidamente se tornou uma celebridade, reconhecido não apenas por seu talento musical, mas também por sua modéstia e gratidão àqueles que o ajudaram. Ele nunca se esqueceu de suas origens e usou parte de seus ganhos para melhorar a vida de sua mãe, que tanto se sacrificou por ele. Eles se mudaram de seu modesto apartamento para uma casa confortável, onde sua mãe finalmente poderia viver sem preocupações. Suas vidas mudaram completamente, mas Simon permaneceu humilde. Toda vez que tocava, fosse em um grande show ou em um estúdio, ele pensava em sua mãe e em tudo que haviam passado juntos. A história de Simon e sua mãe também nos lembra da importância dos laços familiares e do apoio incondicional daqueles que acreditam em nós. Foi graças a esse amor e determinação que Simon conseguiu transformar sua vida e a de sua mãe, oferecendo um exemplo pungente de sucesso apesar das dificuldades. Lembre-se de que cada passo conta, e até os sonhos mais loucos podem se tornar realidade se você realmente acreditar neles. Obrigada por acompanhar esta história. Se ela te tocou, compartilhe e inscreva-se para descobrir outras histórias tão tocantes e inspiradoras quanto. Até breve para uma nova história.